Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2019. Estamos tratando do condomínio edilício, administração do condomínio, os quóruns previstos, alteração da convenção, 2/3 dos votos dos condôminos, mudança da destinação, unanimidade dos condôminos, deliberação da Assembleia. Primeira convocação, maioria dos votos do presente, desde que representem metade das frações ideais. Os votos serão proporcionais às frações ideais do solo e das outras partes. Pronto. Agora, as deliberações da Assembleia em segunda convocação dar-se-ão por maioria dos votos dos presentes. Maioria dos votos dos presentes. Os senhores observem que, salvo um quórum especial, vou colocar aqui para ficar como outro, salvo quórum especial. Aqui, os senhores observem que não há, na segunda convocação, a necessidade de votos que representem metade das frações ideais. Correto? Não há essa exigência. Deliberação na Assembleia, salvo quórum especial, na primeira convocação, maioria dos votos dos condôminos presentes. Em segunda convocação, maioria dos votos dos condôminos, ele fala, 1353 a palavra condômino? Não, é dos condôminos presentes também. Mas não há que se cumprir aqui, que representem a metade. Não tem essa exigência a ser cumprida, né? A Assembleia Extraordinária será convocada pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Então, muito simples, né? Nós já vimos aqui o condomínio edilício, as disposições gerais, aquelas regras todas, a mais que demanda mais atenção é a do 1336 e seguintes disposições, as regras da administração do condomínio. Agora vamos tratar da extinção do condomínio. Então, vamos todos lá para o artigo 1357 e vamos tratar da extinção do condomínio. Então, eu vou voltar a compartilhar com os senhores. Compartilhar com os senhores. Vou mandar uma foto aqui. A extinção do condomínio. Da extinção do condomínio. Deixa eu só tirar uma foto. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Ok. Da extinção do condomínio. Elisa, João, Patrícia e Renato. Elisa, se a edificação for totalmente destruída, sobre o que poderão os condôminos deliberar em assembleia? Poderão deliberar sobre a reconstrução ou venda. João, a deliberação será por quantos votos? João, você tem que destravar o mute. Que representem metade mais uma das frações ideais. Exato, por votos que representem metade mais uma das frações ideais, correto? Se a edificação for consideravelmente destruída, sobre o que poderão os condôminos deliberar em assembleia, Patrícia? Sobre a reconstrução ou venda. A deliberação será por quantos votos? Por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Se a edificação ameaça e ruína, sobre o que poderão os condôminos deliberar em assembleia? Poderão deliberar sobre... O professor está em qual? Reconstrução ou venda. 1357, artigo 184. Cada uma das hipóteses é uma situação. Um ameaça e ruína, o outro é que tiver sido destruído. Sobre a reconstrução ou venda, né? 184. Então, sobre a reconstrução ou venda, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, é isso? Não, é o artigo 1357. Se a edificação ameaçar a ruína, sobre o que poderão os condôminos deliberar em assembleia? Eles poderão sobre reconstrução ou venda. A deliberação será por quantos votos?
Metade mais uma das frações ideais. Ok. Deliberada a reconstrução, o que a lei faculta aos condôminos? Ou condômino, ao condômino. É o 1357, parágrafo 1º. Vamos seguir o mesmo tá. ponto. Poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas. Ok, ponto. Deliberada a reconstrução, como poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas? Alienando seus direitos a outros condôminos. Qual ato será necessário para a alienação dos direitos do condômino a outros? Será avaliação judicial. Avaliação judicial. Na venda, quem se preferirá em condições iguais de oferta? O condômino ao estranho. Realizada a venda, o que deve ocorrer ao valor apurado? Será repartido ou apurado entre os condôminos. Em qual proporção será repartido o valor apurado entre os condôminos? Proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Como será repartida a indenização em caso de desapropriação? Proporcionalmente ao valor das unidades imobiliárias. Olha só, a extinção do condomínio é o seguinte. Vamos seguindo ali no 357 para os senhores entenderem a lógica das perguntas. Se a edificação total ou parcialmente consideravelmente destruída, ou então se ela ameaçar a ruína, os condôminos poderão deliberar em assembleia sobre reconstrução ou venda por um determinado número de votos. Quais votos? Votos que representem metade mais uma das frações ideais. Deliberada a reconstrução, o determinado condômino, porque pode não ter concordado, né? Aquele que está fora da metade mais um, poderá este condômino eximir-se do pagamento das despesas, alienando seus direitos a outros condôminos. E por qual preço? Mediante o valor apurado em uma avaliação judicial. Foi feita a venda, em que se preferirá o condômino ao estranho, ou seja, o estranho também pode vir a adquirir, mas preferir-se-á o condômino. E aí será repartido. Foi feita a venda, né? Foi preferido em condições de oferta o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Se nenhum tiver adquirido, aquela venda será aquele valor daquela cota, daquela parte, será proporcional dividido por todos os outros, né? Agora, se ocorre a desapropriação, que é um ato distinto, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º. Como? Entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Então, se houver uma desapropriação e tiver uma cobertura, aquela pessoa ela vai receber proporcionalmente o valor da sua unidade imobiliária. Correto? Agora, para nós terminarmos o condomínio do lote, nós vimos que o condomínio geral, nós não temos uma parte exclusiva, né? Uma parte comum. Já o condomínio edilício, ele é composto tanto de partes exclusivas como de partes comuns, né? E a fração ideal, na parte comum e no solo, nós vimos isso também. É considerado também parte exclusiva. Os senhores se lembram disso? Não é isso que diz a lei? Nós vimos isso, a lei diz isso. Agora, o condomínio de lotes, ele é composto, ele tem uma especificidade. Qual seria essa especificidade? Ele é composto de partes que são de propriedade exclusiva, o lote, como também de partes comuns, que são as ruas, os sistemas de esgotamento pluvial, das chuvas, né? Pluvial, né? Não fluvial, pluvial, com P, do condomínio de lotes. Patrícia, como se caracteriza o condomínio de lotes? As partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condomínios. Exato. Então, esse condomínio de lote, ele se caracteriza pela existência em terrenos, em determinadas áreas, de lotes, de partes designadas lotes. Esses lotes são partes exclusivas, partes de propriedade exclusiva e outras partes que não são lotes, mas que são de propriedade comum. Renato, como poderá ser a fração ideal de cada condômino? Proporcional à área do solo de cada unidade autônoma,
ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Perfeito. Então, é assim que vai ser. A fração ideal será como? Depende. Pode ser relativa à área do solo de cada unidade, ao potencial construtivo, ou então a outros critérios. Quais das disposições aplicam-se no que couber ao condomínio de lotes? Aplicam-se as disposições relativas ao condomínio edilício. Ótimo. Qual legislação deverá ainda ser respeitada? João? Legislação urbanística. Exato. E para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo de quem, Patrícia? Ficará a cargo do empreendedor. Então, pessoal, a extinção do condomínio é muito fácil, o condomínio de lotes é muito fácil, essa administração do condomínio com essas regras que nós passamos aqui tornou-se muito fácil, ficou tudo muito claro. As disposições gerais, nós temos os direitos, nós temos os deveres, nós já sabemos todas aquelas situações causadas pelos descumprimentos e respectivas consequências jurídicas. Então, ficou muito simples. O condomínio edilício nós esgotamos. O condomínio geral também. Tem aqui nessa primeira parte, nós temos que ter uma atenção especial no condomínio voluntário. Já o condomínio necessário é aquele condomínio, né, por meação de paredes, cercas, muros e valas, que são regulados por aquelas duas seções, 7 e 8 do capítulo 5. Correto? Do capítulo 5, 6 e 7 do capítulo 5. Limites entre prédios, direito de construir. Então encerramos por agora a nossa parte de condomínio. Já lhes enviei a foto, né? Deixa eu ver aqui. Vamos agora, são 8h23. Então, vamos fazer 10 minutos, não, 8h24. 8h24. Então, nós vamos fazer um intervalo até 8h34. Tá bom? Professor, posso só fazer uma pergunta Pode. antes do intervalo? Pode. É que eu sei que na Constituição tem algum lugar que fala esse negócio de maioria, que eu sou péssima de matemática, eu nunca sei o que é maioria simples e absoluta. Aí eu queria só perguntar isso. Quando o senhor fala na extinção do condomínio, que a deliberação sobre a reconstrução ou venda pelo voto de metade mais uma das frações ideais, isso metade mais um é absoluta ou é simples? Elisa, aquelas regras pertinentes de aprovação de atos normativos, onde que você está vendo isso? Eu vou jogar aqui. Não, professor, é que eu não sei. Eu sei que tem na Constituição, é que eu não sei onde que está isso. Aquilo está no processo legislativo. Muito obrigada. Maioria, vamos ver aqui as maiorias, como são elas, né? Porque é o seguinte, nós temos temos uma maioria absoluta, que é 50%. Eu tenho que voltar nisso aqui, peraí. A maioria absoluta é 50 mais 1. Tá, tudo bem. Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, só para saber, professor, essa maioria da extinção do condomínio é absoluta. Porque é o voto de metade mais uma das frações ideais. Exato. A maioria absoluta é como o primeiro número inteiro superior à metade. Então, vamos colocar aqui maioria absoluta. Absoluta. Maioria absoluta. Primeiro número inteiro superior à metade. Porque o senhor é matemático, né, professor? O senhor é contabilista, não é? Sou. A maioria absoluta é definida como número inteiro superior, né? Então, a maioria absoluta do Senado. O Senado é composto por 81 senadores, a metade é 40,5. A maioria absoluta dos senadores é 41, né? 41.
Maioria simples é a mais comum. Calcula-se levando em consideração o número de presentes participantes na votação, ou seja, compreende mais da metade dos votantes ou o maior resultado da votação, no caso de haver dispersão. O código de maioria simples é exigido para aprovação de projetos de leis ordinárias, etc. Maioria simples. Número de presentes participantes na votação. Maioria simples. Número de presentes é metade mais um dos presentes, né? Metade mais um entre aspas, né? Metade, primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. Agora, professor, ele fala da metade, nesse caso da deliberação, fala do 1357, dos votos que representem metade mais uma das frações ideais, né? É diferente da metade mais um dos condôminos. Isso é verdade. É muito bem colocado. Mas é maioria absoluta das frações ideais, não é, Renato? Seria sim. Ah, sim. Se for maioria absoluta das frações ideais. Das frações ideais, com certeza. A metade. Não, eu vou colocar aqui uma observação, porque eu sou péssima esse negócio se é maioria absoluta ou se é simples. Então, eu já tenho que decorar, sabe? Porque senão depois eu não vou conseguir. É a MAF. É uma MAF. Tem que lembrar de máfia. É uma MAF para poder reconstruir ou vender, né? Maioria absoluta das frações ideais. Ótimo. É a máfia. É a máfia. É a máfia. É a máfia. Então eu vou até colocar aqui. Ideais, tem um azinho no final ali. 1357. A deliberação será por quantos votos? Votos que representem metade mais uma. Metade mais uma frações ideais. Metade mais uma das frações ideais. Isso aqui, então, é maioria absoluta. Muito obrigado, professor. Metade mais uma das frações ideais. Né? Metade mais uma das frações ideais. Então, é isso. Então, agora já são 10 minutos. Vamos marcar, então, os 10 minutos. Aqui são 8h30. Então, voltamos 8h40. Então, aqui nós intervalos, João, nós temos intervalo de 10 minutos. Já voltamos daqui a pouco. Você pode ficar aí, que eu só vou parar a gravação agora. Então, já falamos sobre a posse, já tratamos aí sobre a posse, aquisição da posse, os efeitos da posse, a perda da posse, né? Depois nós temos os direitos reais. Tem uma classificação que eu acho interessante para que os senhores memorizem de uma forma melhor esse artigo. E como a gente pode memorizar de uma forma melhor estes artigos? Separando cada um desses direitos nas respectivas classes a que estes direitos pertencem. Correto? A propriedade. Como poderia ser classificada a propriedade? Elita? A propriedade poderia ser classificada como plena ou resolúvel. Tá, tudo bem, mas em termos... Isso, perfeito, mas eu estou falando outra coisa. Eu estou falando que há uma classificação dos direitos aqui do artigo 1225. Direito real, direito... Sobre coisas próprias, sobre coisas alheias, Exato. Direitos reais de garantia. Exato. Vou pegar aqui o meu livro da Mônica Queiroz. Direito real sobre coisa própria. Classificação dos contratos. Os vícios redibitórios. Vamos lá. Vamos lá. Então, a posse nós vimos que não são direitos reais. Ô, João,
Antes de nós continuarmos aqui, eu vou mostrar para vocês, se vocês vão me dar licença, um segundo, só para eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Questões de concursos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó, quem ainda não está acompanhando isso aqui, vocês vão fazer a inscrição no que concurso. O que concurso, correto? Aí nós temos aqui o site, vocês entram no site. E aqui nós temos várias... aqui ele está jogando umas perguntas, mas vamos lá. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma questão. Minhas estatísticas... Não quero ver estatísticas. Aqui, 8.900 questões já que eu resolvi. Nossa, professor! Tá aqui, 8.900 resolvidas. 7.822 respostas corretas. Deixa eu ver. E 11.111 respostas erradas. Né? Mas, vamos lá. Como que eu gosto de estudar? Eu gosto de por disciplina. Então, eu venho aqui em disciplina, todas as disciplinas, aí aqui eu coloco direito civil. Direito civil, área de formação direito, ela me aparece aqui. Clico aqui em direito civil. E aqui tem a divisão, essa divisão ela acompanha a divisão, a ordem o índice do Código Civil. Contratos em espécie, direito das coisas. Aí vamos lá. Noções fundamentais, direito das coisas. Nós temos aqui questões genéricas ou noções ou questões específicas. Você, por exemplo, estudamos posse. Aí no dia da posse, você poderia vir aqui, vamos lá, posse e classificação. Tem aulas, mas eu quero ir para as questões. Então eu vou responder aí o máximo de questões possíveis. Eu vou clicar aqui, eu posso filtrar pela banca. Depende do concurso também, porque, por exemplo, esse aqui relativamente, essa aqui é uma boa para se responder, porque é banquieses. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Sim, a posse injusta é aquela violenta, clandestina ou precária. Então, na primeira, eu acho que sim, que está certo. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a questão da coisa. Verdade. Induz em posse os atos de mera permissão. Falso. Não induz em posse. Nós já vimos isso. Não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Então, é falso. 1, verdadeiro, 2, verdadeiro. O possuidor de boa fé não tem direito, enquanto a posse durar, os seus percebidos. Nós já vimos isso. É a primeira coluna daquele quadro. Nós tínhamos frutos pendentes, que eu tratava antes, né? E naquele quadro nós tínhamos os frutos colhidos por antecipação, os frutos pendentes, os frutos colhidos e percebidos, e os frutos percipientes, que tinham aqueles dois requisitos. Se lembram deles? Eles não foram colhidos e eles se perderam. Se lembram? Então, eu vou marcar 2 e 4. Por quê? É diferente dizer a posse injusta é a posse que é violenta, clandestina ou precária. Isso não é a mesma coisa que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária? Vamos ver? Provavelmente foi 2 e 4. Vamos ver se realmente foi isso. Você errou. Resposta B, 1 e 2. O possuidor... é porque o possuidor de boa-fé não tem direito? Falso, falso. É 1 e 2. É porque o possuidor de boa-fé... Não, eu acabei de falar isso. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos enquanto durar. Correto? Se lembram disso? Eles têm direito. Nós falamos sobre isso naquele quadro. É 1 e 2. É justa a posse, sim. É de boa-fé. Vamos lá para o posse, próximo. Agora, o juiz substituto em Santa Catarina. Para que seja caracterizada a posse de boa-fé, o Código Civil determina que o possuidor apresente documento? Falso. Tenha a posse por mais de um ano? Falso. Haja com o ânimo do dono em sua posição? Falso. Tenha adquirido a posse de que se encontrava na posse de fato? Ignore o vício impedidor da aquisição do bem. Ignore o vício. Portanto, correto? E aqui vocês vão fazer, né? Muito, muito, muito bom esse sistema. Agora, MP.
do Paraná. Uma prova já mais difícil. Vamos ver se a gente consegue. A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandado, dependendo de ratificação? Isso é verdade. Isso é verdade. Nós vimos isso. O sucessor universal continua de direito à posse de um antecessor e ao sucessor singular é facultado no início da posse para os efeitos legais? Sim. Não induz impostos atos de mera permissão ou tolerância? Está certo. A posse do imóvel já é presunção iure et iure? Isso é falso. Da posse das coisas móveis que neles estiverem, não obsta a manutenção ou reintegração da posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Nós falamos sobre isso também. Portanto, a letra D é a incorreta, é a resposta certa. É uma presunção, não é iure et iure. É iure et iure. Agora, se vocês tiverem dúvida, vamos dar os comentários. Quais são? Opção os mais curtidos. Vamos ver o que as pessoas falaram. A posse pode ser adquirida, 1205, inciso 2, B, 1207, C, 1208, não induz impostos, atos de mera permissão ou tolerância. A posse do imóvel faz presumir até prova em contrária, a das coisas móveis que nele estiverem, né? Iuris tanto, até prova em contrária. Então, a posse do imóvel faz presumir até prova em contrária. Não obsta a manutenção ou reintegração da posse, a alegação de propriedade. Então, você pode falar, eu sou proprietário, mas espera aí, você é proprietário, mas você alugou a casa para aquela pessoa. Você não pode invadir, porque aquela pessoa ela tem a posse em virtude de um direito pessoal, né? O contrato de locação, não de um direito real como usufruto, em virtude de um direito pessoal, sim. Então, você não pode dizer que não vai devolver a casa que você alugou para o seu locatário porque você é o proprietário. Não, porque não obsta a manutenção ou a reintegração de posse. A manutenção é a turbação. Nós já sabemos manter manutenção, turbação, correto? E a reintegração é o esbulho, correto? Enquanto o assegurado diz respeito ao interdito proibitório, né? No caso da ameaça, ok? Nós já vimos tudo. Ok, muito fácil, tranquila, letra da lei, fácil, letra da lei. E por aí vai, ó, vamos lá no direito do condomínio edilício, que a gente acabou de responder. Poucas questões aqui, 39, tá, direito de vizinhança 42, a posse tem mais. Então, vamos, a gente consegue aqui, ó, a respeito do condomínio em multipropriedade, caiu agora, recente. É o que entrou agora em vigor, a gente tem que ler esse capítulo, foi o capítulo agora de dezembro de 2018. Condomínio multipropriedade, caiu na VUNESP, essa aqui caiu também, na época, é a edição do Rio Grande do Sul, essa caiu, eu lembro disso, eu tinha lido isso aqui no dia anterior da prova. A instituição da multipropriedade depende? Não, tem que ter registro no RI, a multipropriedade se extingue automaticamente se todas as frações falsas. O imóvel objeto da multipropriedade não se sujeita... isso aqui é verdade. É isso aqui, eu acho que é a letra C. O imóvel objeto da multipropriedade não se sujeita à ação de extinção do condomínio. Mas a gente tem que ler esse capítulo. Lá no final. Mas é tranquilo, não é o nosso objeto de estudo aqui, porque esse capítulo é muito recente. Aí... nós temos aqui as regras, aquela regra, não vou pular, essa aqui, que é mais chata, em relação ao condomínio. Aí vamos ver essa aqui, Defensor Público FCC, 2018. As partes suscetíveis de utilização independente, nós vimos quais são essas partes, apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas. Tem uma pergunta sobre isso. E as respectivas situações ideais no solo e nas outras partes comuns sujeitam-se à propriedade exclusiva, foi o que dissemos, embora seja propriedade comum, as partes ideais são propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na Convenção do Condomínio. Eu acho que essa letra A está correta. Posso estar ok. O terraço da cobertura é individualizado? Regra geral, não. Ele é de todos. Salvo se a escritura dispuser contrariamente. Não, ele não é. Ele pertence a todos. O terraço da cobertura. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita por unanimidade? Falso. Vocês se lembram qual que é o quórum? 2/3. Né? Isso se torna obrigatória. Nós fomos lá. Condomínio edilício. 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelo titular de no mínimo 2/3 das situações ideais e torna-se desde logo obrigatório para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.
O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, bem como as demais partes comuns, são utilizados em comum pelos condôminos, podendo ser alienados separadamente. De falso, não podem ser separados. Eles são inseparáveis. Se lembram disso? Não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Exato. Qual que é o artigo? 1331, parágrafo 2º, fim. Exato. Ó, e o outro é o 1331, parágrafo 1º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. O condômino de pleito ficará sujeito aos juros moratório. Esse aqui é ótimo. Não falei, sempre cai. Isso aí, Elisa, você vai saber responder, porque você... 1336, inciso 1, conjugado com 1336, parágrafo 1º. O condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previsto, hoje de 1% ao mês e multa de 10%. Falso. A multa não é de 10%. É de quanto? É 2%. 2%. Não é até 2%. Até 2%? Não era isso, professor? Ele usa a expressão até 2%. Até 2%. É isso, até 2%. Essa questão é uma questão considerada difícil pelos candidatos. É uma questão considerada difícil, mas para nós não, foi muito fácil. E ele trouxe a forma que foi gravado, escrito o artigo. Você lembra que nós tínhamos essa discussão? Juros convencionados? Será que seriam só os juros convencionados? Não. O valor da multa também se aplica aos 2%. Se lembram que eu puxo a seta e coloco os convencionados e mais a multa de 2%? E de 1% e mais a multa de 2%? Se lembram? Sim, sim. Então, ô João, você vai ter aqui fazendo, por exemplo, nós estudamos posse na quarta-feira, nós estudamos condomínio quinta-feira, e hoje também nós tivemos. Então, você vai usar essas nossas aulas à noite para você fazer todos os exercícios possíveis. E aí, durante o final de semana, você vai revisar os exercícios. Eu expliquei para o pessoal também ontem que tem uma outra ferramenta que eu uso, que me ajuda muito. Às vezes eu não sei, olha que coisa interessante, às vezes eu não sei por que está certo ou errado. Mas vocês já perceberam, isso aqui não me soa bem? Vocês já tiveram essa impressão? Hein, Elisa? Você tem isso também? Sim. Uhum. Não me soa bem. Eu vou muito assim isso aqui tem uma coisa errada. Iurete de Yuri? Não me lembro dessa palavra, mas eu não lembrava a prova em contrário. Mas eu sabia que Iurete de Yuri não era. Eu não me lembrava dessa palavra. Então, isso é porque eu fico fazendo isso aqui, Leiturix, que é outra ferramenta que é muito importante. Você vai aqui na área do assinante, autenticar. Não vou me gabar não, mas eu fiquei muito amigo do criador desse site, eu já conhecia desde muito tempo. E ele me presenteou com uma assinatura do Leiturix, que não é... Vitalícia, não é, professor? Vitalícia, você acredita nisso? O senhor falou. Nossa, eu fiquei encantada. Porque ele fechou a prova da escritura pública, ele ficou muito feliz. Aí nossa, professor, se cada aluno que fechar... Cada aluno que fechar a prova der uma assinatura vitalícia, eu vou estar muito feliz. Eu vou passando para vocês o que eu estiver assinando, para aí vocês vão escolhendo aí o que vocês vão me beneficiar. Vamos aqui, Código Civil. Aí é o que a gente estava lendo ontem. Elisa, você não estava aqui ontem, né? Não estava, professor. É porque eu li aqui com eles, com o Renato e com a Patrícia. Isso aí é bom, professor? Para ler no carro, no transporte, né? Eu adoro isso aqui. Você conhece, Elisa? Não, professor, o senhor já tinha falado, tanto é que o senhor comentou que era vitalício tudo, né? Vamos colocar aqui eu vou colocar da propriedade fiduciária. Que ótimo. Velocidade intermediária. Velocidade intermediária. E aí eu gosto na máxima. E ele tem uma velocidade maior que a máxima. Pra gente aqui não chega legal. Não chega. No registro de títulos e documentos. Melhorou.
E aí nós já sabemos, inclusive nós já discutimos sobre isso, né? Afinal de contas, o sobrinho neto do Washington Monteiro de Barros, o professor Dr. Ralph, o amigo da Elisa, já falou hoje que nós deveríamos nos atentar pelas duas hipóteses de propriedade fiduciária presente no Código Civil, correto? Uma, então, que seria de coisa imóvel, não veículo, e outra coisa móvel, veículo, correto? Correto, professor. Sim. Então, vamos voltar aqui agora para a nossa questão, para a nossa temática de hoje, para a propriedade. Tudo bem, João? Qual que é o valor desse Leiturix? Esse Leiturix me parece que é 12 vezes de R$50. Por ano, daí? 12 vezes por ano, ou é R$600 anual. Entendi. R$600 anual. Então, você se adapta, ou qual a estratégia melhor? Eu acho que a leitura, os exercícios, vou falar uma coisa sincera, eu não deveria falar isso aqui, eu vou até parar de gravar aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você. Direitos reais à aquisição. É o direito do promitente comprador. Direito do promitente comprador. Direito real do promitente comprador. O sui generis, direito real sui generis. Direito real sui generis. Direitos reais sui generis. Qual é este? Laje. Instância verdade que eu disse aos senhores, que os senhores forem no 1225, os senhores vão observar que nós não temos alienação fiduciária aqui. Nós não temos. Então, quais seriam esses direitos de gozo e fruição? Enfiteuse, que também não consta, então é um outro. Mas tudo bem. Enfiteuse, vou colocar entre aspas. Enfiteuse. Superfície, servidão. Superfície, servidão. Usufruto, uso, habitação. Usufruto, uso, habitação. Usufruto, uso, habitação. E os dois institutos de direito administrativo, que é a concessão de uso especial para fins de moradia. Concessão de uso especial para fins de moradia. E o outro é a concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. Então seriam esses, né? O sui generis, ele é sobre coisa alheia? Não. Ela coloca o primeiro, o segundo e o terceiro. Direitos reais sui generis, laje. Direito real sobre coisa própria, propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias. Gozo, fruição, garantia. Reais, aquisição. Direitos reais sui generis. Então, laje, garantia. Direito real sobre coisa própria e o gozo, fruição. Se eles vão lembrar da superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. São aqueles cinco que nós vamos seguindo ali. A superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. E os dois de direito administrativo e a enfiteuse, que não é mais prevista, não é mais passível de ser instituída. Ótimo. Então, aí, vamos aqui para as nossas perguntas. Então, eu vou abrir aqui o arquivo da propriedade. Vou fechar aqui o condomínio. Propriedade atualizada até 22 de julho de 2019. 22 de julho. Deixa eu ver se tem outra propriedade. Aqui, propriedade. Vamos aqui, propriedade. Eu vou colocar aqui no outro artigo. Propriedade.
Estou abrindo aqui os arquivos. Fecha a janela. 6 de julho. Aqui. Propriedade. Então, vamos começar com a nossa dinâmica e vamos lá compartilhar. Aí os senhores já devem ter o arquivo propriedade em mãos, como eu tenho aqui. Eu não tenho, professor. Não tem? Eu mandei esse arquivo para vocês. Tem que achar ele no seu... Eu tenho um aqui do condomínio, posse reais. Só que reais. Reais só vai nos direitos reais, tem uma aba que se chama propriedades. Não, só tem... O que eu tenho só tem 2 abas, posse reais e condomínio. Vai no reais, vai na aba reais. Eu estou nele, mas não tem não. Hã? Não tem não. Eu estou com um aqui que posse reais, só que reais só tem o artigo 1225 a 1227. Então tá. Então eu vou mandar esse arquivo aqui para você, tá? Top share. Deixa eu mandar um arquivo aqui para vocês, então. Deixa eu mandar aqui. É o último que o professor mandou, Renato? Então, é esse que eu tenho aqui, o último que ele mandou. Mas... É do 1225 até o 1227 mesmo. Depois tem os outros, que é do condomínio geral. Certo? Não, mas eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Direitos reais, expressões gerais só, né? Só as expressões gerais. Tá, deixa eu sair aqui. É esse que eu tenho. Então, peraí, deixa eu voltar aqui no documento. Vamos lá. Eu vou aqui no Yahoo. Eu vou mandar o arquivo para vocês. Direitos reais. Vamos lá. Renato, você tem esse arquivo, né, Elisa? Professor, eu tenho, sim. Muito obrigada. Tá. Você, Patrícia... Tenho. Você tem? Não, mas eu vou mandar. João, qual é o seu e-mail, por favor? jr.bini. Como? Bini, que é o Bini. sobrenome ali, que aparece ali na tela ali. Uhum. @uol.com.br. jr.bini@uol. Vamos lá. Então vocês vão acessar aí. Área de trabalho. Cursos. Vamos lá. Direitos reais. Direitos reais. Vamos lá. Então vamos lá. Propriedade. Enviei aos senhores. Vamos lá. Os senhores vão abrir agora o arquivo. Eu vou compartilhar com os senhores aqui. Estou compartilhando o arquivo com os senhores aqui, agora. Então, vamos lá. Elisa, quais são os direitos reais? Mas eu quero que você me diga, Elisa, pensando nesse quadro aqui, por favor. Então, os direitos reais são o direito real sobre coisa própria, a propriedade. Os direitos reais sobre coisas alheias. Podem ser de gozo ou fruição, enfiteuse, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, e as duas concessões, os 2 institutos de direito administrativo. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso. Aí os direitos reais sobre coisas alheias
da espécie garantia, que são penhor, hipoteca e anticrese para a professora Mônica Queiroz Reis, ainda alienação fiduciária em garantia. Depois, os direitos reais à aquisição, que é, não, direito, né, real à aquisição, que é o direito real do promitente comprador, e o direito real sui generis, que é o direito de laje. Ótimo, muito obrigado, Elisa. Ô, João, os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com qual ato? Com a tradição. Exato, direitos reais sobre coisas móveis. Os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com qual ato, Patrícia? Os direitos reais sobre imóveis constituídos por atos entre vivos se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Perfeito. Em que hipótese os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos não se adquirem com registro no cartório do RI dos referidos títulos? Salvo os casos expressos nesse no Código Civil, né? Um exemplo. Peraí. A uso capião, porque a sentença que declara uso capião, ela Eu ia falar. que confere, na verdade, ela declara a propriedade que é conferida pelo cumprimento daqueles requisitos. O registro no uso capião é para fins de publicidade. Agora vamos tratar da publicidade, da propriedade em geral. Nós temos, então... Professor, também poderia ser da sucessão causa-morte? Outro exemplo ótimo, pode. Outro exemplo. Tem mais algum? Muito bem lembrado, Elisa. Esse rol é taxativo? Esse rol é o seguinte, tem uma discussão a respeito disso. Sim, esse rol, segundo o professor, seria um rol taxativo e números clausus. Mas tem uma diferença entre dizer que é números clausus e taxativos. Deixa eu ler o que diz a Mônica Queiroz a respeito dessa questão, que é uma autora que eu gosto, que eu acompanho. E ela tem, vamos falar aqui, os direitos reais, quanto à taxatividade. Os direitos reais, exatamente porque são bastante peculiares, aparecerão em nosso ordenamento jurídico de maneira taxativa. O que significa dizer taxativo? Somente a lei pode definir quais são os direitos que serão considerados reais. Então, esses direitos nós vamos colocar aqui como taxativos. Taxativos. O que significa ser taxativo nos termos propostos, colocados aqui pela professora Mônica Queiroz. Somente a lei poderá definir quais são os direitos que são considerados reais. Somente a lei define quais são os direitos considerados reais. Somente a lei define quais os direitos são considerados reais. São considerados direitos reais. Ótimo. Perfeito. Taxativo. Daí é comum dizer que os direitos reais se manifestam em números clausus. Aí, números clausus. Qual palavra que vem de clausus? Clausura. Exato. Fechado, né? Fechado. Vamos saber se está na clausura, ela está no fechamento. Concurseiro, professor, concurseiro está na clausura. Ou pelo menos deveria estar, né? Vamos lá. Isso, números clausus, aí ela
ela diz assim, eis o princípio da tipicidade. Vamos lá. No Código Civil, os direitos reais estão elencados no 1225. Ao revés, os direitos pessoais de cunho patrimonial não se limitam a um rol taxativo, por isso que eles são números abertos. Tanto é assim que em nosso ordenamento é perfeitamente lícita a celebração de contratos atípicos. Então, números clausos tem a ver com tipicidade. Tipicidade. Né? Taxativo. Somente a lei define quais os direitos são considerados direitos reais. Tipicidade. Eles são descritos. Estar descrito na lei. São duas coisas muito parecidas, mas são diferentes. Uma coisa é somente a lei definir quais são os direitos reais, e a outra questão de tipicidade, que tem a ver com números clausos, é estar descrito na lei. Então, a lei define quais os direitos são direitos reais, e a lei define quais são os direitos reais, e a lei traz a definição daquele direito. Então, por exemplo, são direitos reais, a propriedade. O que é propriedade? Isso tem a ver com tipicidade. Correto? Quais são os direitos reais? Usufruto, a enfiteuse. Não, é um exemplo, né? Porque hoje a enfiteuse não é considerado direito real. Mas é o usufruto, a propriedade, o uso, a habitação, penhor, hipoteca, etc. Servidão, uso, habitação, usufruto, uso, habitação. Então, a lei diz, a lei define quais são os direitos reais. Os direitos reais são esses. Agora, quando a lei define o conteúdo, isso é tipicidade. Tem a ver com a definição de conteúdo. Taxativo tem a ver com listar. Listar. Tipicidade tem a ver com conteúdo. Ficou claro? Então é isso. Respondeu a sua pergunta, João? Então, ok. Eles são taxativos e eles são Números clausos. São descritos, listados, e eles têm um conteúdo definido por lei. Portanto, eles são típicos, tipicidade. Números clausos, fechado, eles são taxativos. Cadê a mãe? Vamos adiante. Então, vamos para a propriedade. Os senhores vão aí seguindo, né, na propriedade. Direito das coisas, propriedade. Vamos só adiantarmos, vencermos aqui um pouquinho antes de nós ainda vamos tratar sobre isso. Quais faculdades tem o proprietário? Quem falou? Pode ser, Lisa, você. Pode ser. O proprietário tem a faculdade de gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Olha só, ele tem 3 faculdades e um direito. Geralmente a gente usa isso como sinônimo, mas agora você vai atentar que são coisas diferentes. Quais as faculdades? As faculdades são usar, gozar e dispor. E o direito de reaver de quem justamente detenha ou possua. Perfeito. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância a quais finalidades, João? Econômicas e sociais. O direito de propriedade deve ser exercido de que modo? Patrícia. Ô, professor, eu não estou enxergando aqui e no meu realmente também não tem mesmo tudo isso. Por isso que eu mandei para você, Patrícia. Você mandou? E-mail, sim. Tá, mas qual que está aqui no 1228. Vai seguindo aí o 1228, parágrafo 1º. O direito de propriedade vai seguindo no Código Civil e responde exatamente o que eu estiver lhe perguntando, tá? Porque eu cindi o artigo em várias perguntas. De que modo? De modo que sejam preservados o quê, Patrícia? Vai seguindo no Código Civil. Peraí. Ai, meu Deus, peraí, 1228. Acho que é melhor eu pular, que o meu não está aberto aqui. Se alguém puder responder, por favor. Então tá, vamos lá, Renato. De modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico.
Conforme que deverá ser a preservação do meio ambiente, Elisa? Conforme as normas, professor, eu não sei onde é que está, mas eu sei que é conforme a lei especial, não é? Perfeito, 1228, parágrafo 1º, perfeito. O direito de propriedade deve ser exercido de modo a evitar o quê, João? A poluição do ar e das águas. Quais atos são defesos no exercício da propriedade? Já localizou, Patrícia? Ai, não, eu vou deixar sem falar, tá? Fala você. Patrícia está no 1225, parágrafo 2º. É que travou meu outro computador. 1228, parágrafo 2º. Tá, mas podem ler vocês, tá? Que eu tô meio atrapalhada aqui. Patrícia, amanhã, ó, antes da aula, eu vou pedir para todo mundo, eu vou trazer uma lista e vou colocar, trouxe o Código Civil, não trouxe o Código Civil. É que eu tô no outro computador, mas não tá abrindo, mas faz Não tem problema, não se tranquilize. Mas, ó, o Código Civil meu tá aqui, ó. Eu tenho um computador, eu nunca confio no computador. O Código Civil tá aqui. Mas, vamos lá. Renato, quais atos são defesos no exercício da propriedade? Que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Em quais casos o proprietário pode ser privado da coisa, Elisa? Nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, bem como Nós já vimos um quadro sobre isso, se lembram? Mas em quais casos, Elisa, o proprietário pode ser privado? Nos casos de desapropriação e de requisição. Sim, nos casos Não, de desapropriação... o proprietário ele pode ser privado nos casos de desapropriação por quais hipóteses? Por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Nós temos um quadro aí sobre isso. Ó, eu vou mandar aqui para vocês. Para os senhores. Deixa eu mandar aqui para os senhores. Nós vamos. Deixar uma foto aqui. Classificação dos direitos. Classificação dos direitos sociais. Já estamos terminando. Calma. A partir de hoje, fiquem tranquilos. Vou mandar aqui para vocês. Tá. Ótimo. E da posse de trabalho. Eu vou mandar a posse de trabalho também. Tá bom, depois as formas de aquisição eu mando posteriormente. Vamos lá, compartilhar com os senhores aqui, para o João também. WhatsApp. Ó, continuamos, ó. Eu mandei um arquivo aí para vocês, vou mostrar aqui para os senhores. WhatsApp, aqui. Tá fazendo download. Aqui nós já vimos isso. Nós temos aqui, ó, a classificação dos direitos reais, foi o que a Elisa falou. E aqui é o seguinte, é isso aqui que eu estou mostrando para os senhores. Estão vendo a tela? Sim. Hipótese em que o proprietário pode ser privado da coisa. Em duas situações, desapropriação e requisição. Quais são as hipóteses em que a desapropriação ocorre? Necessidade, utilidade pública e interesse social. E a requisição? Perigo público iminente. Concordam? Professor, não tem um negócio que as pessoas falam que Pode é falar. de DR, que é discutir a relação? Não tem uma coisa assim? Tem. Eu já ouvi. Então, a gente tem que associar que a propriedade pode ser... DR. Pode ser privado, né, da coisa na DR, né? Desapropriação e requisição. Acho que eu vou por aí, porque senão eu não vou gravar nunca. Ficou ótimo. Pode.
Mas geralmente, quando se tem uma DR, redunda-se na privação da propriedade para algum dos cônjuges, correto? Normalmente um cônjuge tem que dormir no sofá, né? Pelo menos na teoria. Então, ele está privado de alguma coisa. Eu estava pensando já perdendo o imóvel, o patrimônio, essas coisas. Vamos lá. Voltei aqui. Então, nós já vimos isso. Nós vimos o quadro, né? Que a desapropriação é por necessidade, utilidade pública ou interesse social, e a requisição é por perigo público iminente. Nós já vimos isso, então. Agora, eu vou pedir para quem é você, Renato? Sou eu. Renato, me faça um favor. Eu quero que você conceitue a posse-trabalho, que também tem um outro nome. Qual o outro nome da posse-trabalho? Você se lembra? Não lembro. Não tem problema não. Desapropriação judicial, lembra? Desapropriação judicial, exato. Indireta. Por isso que eu coloco sempre entre aspas. Olha esse arquivo. Vocês estão vendo esse arquivo? Isso não é uso capião. 1228, parágrafo 4º, não é uso capião. E qual que é a melhor justificativa? Aquela justificativa, assim, bem rasa, mas, assim, é extremamente eficaz. Examinador, pelo fato de a desapropriação, a posse-trabalho, a desapropriação judicial indireta, encontrar-se, ser tratada nas disposições preliminares do capítulo 1 da propriedade geral e não no capítulo 2 da aquisição da propriedade móvel. Os senhores estão acompanhando aqui no Código Civil? Tem que acompanhar o Código Civil. Renato, agora vamos lá, que você vai lendo esse quadro que eu estou mostrando aqui a você, e você vai saber o seguinte: PPA, TTBO, efeitos mais pressupostos. Se lembra disso, né, Elisa? A gente ficou tanto tempo falando sobre isso. PPA, TTBO, Patrícia... não, a Patrícia não. PPA, TTBO, efeitos pressupostos. O que é o PP? É a pessoa e posse. Quais pessoas, Renato, na posse-trabalho? Pode ler o 1228, parágrafo 4º, caso queira. Considerável número de pessoas, né? Uhum. Posse. Como é a posse? Boa-fé, interrupta de boa-fé. Interrupta. Não, eu não quero que você fale a boa-fé agora. Ânimo. Possuir, né? Possuir. Tempo. Mais de 5 anos. Título. Fala alguma coisa no título? Não fala em título. Boa-fé. Existe? Sim, você me disse. Objeto. Qual é o objeto? Extensa área. Extensa área. Qual é o efeito? São 2. Realize. Cadê? O proprietário é privado da coisa e os Realizado em possuidores conjunto, terão a posse. obras e serviços considerados de interesse social e econômico relevante. Isso. Por quem? Pelo juiz, Pelo juiz, né? Considerado pelo São juiz. os pressupostos. Observação. Juiz vai fixar a indenização e, segundo, paga o preço, a sentença é título para registro em nome dos possuidores. Ok? Vamos lá? Então, PPA é pessoa, posse, ânimo, TTBO. PPA, pessoa, posse, ânimo, tempo, título, boa-fé, objeto, efeitos e pressupostos. Qualquer pessoa, considerável número de pessoas, posse ininterrupta, ânimo, possuir, tempo mais de 5 anos, o título não diz nada a respeito do título, boa-fé, sim, objeto, extensa área, efeito, o proprietário é privado e os possuidores terão a posse. Qual o pressuposto? Desde que esses possuidores tenham realizado obras e serviços de interesse social e econômico a critério do juiz. O juiz vai fixar a indenização, sendo que paga o preço, a sentença é título para o registro. Em nome de quem? Em nome dos possuidores. Então, não é forma de aquisição da posse, portanto, não é uso capião, é a posse, trabalho ou desapropriação judicial indireta. E aí, por que é importante o senhor saber dizer PPA, TTBO? Porque toda a estrutura da uso capião é em cima desses elementos. Pessoa, posse, PPA, ânimo. Pessoa, posse, ânimo.
título, tempo, título, boa-fé, objeto, efeito pressuposto. Todos os elementos que nós precisamos saber para conceituarmos a uso capião são estes aqui, são estes já discriminados aqui. Isso é muito importante, porque quando formos tratar do uso capião, é difícil nós lembrarmos de todos os elementos, não tem como, nós temos que ter uma técnica. Então, é a pessoa, é a posse, o ânimo, o tempo, o título, boa-fé, objeto, efeito, é o PPA, TTBO, efeito pressuposto. Então, é dessa forma. Vamos voltar aqui para as nossas perguntas, para nós já encerrarmos essa primeira parte. Então, Renato, nos termos do 1228, parágrafo 4º, o proprietário... Vamos lá, Renato? Pode ser o proprietário também pode... Qual a pergunta? Sim, é conceituado desapropriação judicial ou pós-trabalho. É o 1228, parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Exato. Muito obrigado. No caso da desapropriação judicial, o que o juiz fixará ao proprietário? Fixará a indenização justa devida ao proprietário. Paga o preço da justa indenização, como valerá a sentença? Você responde, Patrícia? Respondo. Paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Ok. O que a propriedade do solo abrange? A do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício. Perfeito. Já estamos terminando, só mais um pouco. O que a propriedade do solo não abrange, Patrícia? A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Renato, o proprietário do solo tem o direito de explorar quais recursos minerais? De emprego imediato na construção civil. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que tais recursos sejam submetidos a quê? Desde que não sejam submetidos à transformação industrial. E o melhor seria desde que não sejam submetidos a quê, né? Desde que tais recursos... Não submetidos à transformação industrial e obedecido e disposto em lei especial. Isso, nessa hipótese, ok. O que se presume em relação à propriedade? João. Presume-se plena e exclusiva. Até quando se presume a propriedade plena e exclusiva? Aqui, ó, a pergunta da prova. Se lembram? Nós resolvemos agora. É iuris de iure? Não. Até prova em contrário, portanto é iuris tanto. Até quando se presume a propriedade plena e exclusiva, Patrícia? Até prova em contrário. Se lembram da pergunta que nós resolvemos? Sim. Os frutos e mais produtos da coisa, ainda quando separados, pertencem a quem? Ao seu proprietário. Exato. Quando os frutos e mais produtos da coisa não pertencerão ao seu proprietário? Se por preceito jurídico especial couberem a outrem. Couberem a outrem. Então, vamos parar por aqui. Paramos na descoberta e vamos aqui fazer alguns breves comentários. Na segunda-feira, nós vamos continuar aqui com a descoberta e com as formas de aquisição. A uso campeão, registro, acessão, forma de aquisição e forma de aquisição da móvel e perda da propriedade. Na terça-feira, nós vamos tratar do direito de vizinhança. Eu ainda vou fazer uma outra aula com vocês para nós termos aí superfície, servidões, usufruto, direito usufrutuário. A gente vai precisar de mais umas aulas aí para nós vencermos. Mas vai dar tudo certo. Vocês fiquem tranquilos. Segunda-feira, 9 horas, nós temos o nosso encontro das sucessões. Vamos fazer todos aqueles exercícios. Eu já estou trabalhando nesses exercícios. Então, ok, está tudo conforme o planejado. Nem sempre
nós temos a semana coincidente com os, né, com os módulos, né? Mas isso não tem problema não. A gente vai fazer isso tudo juntos. Vamos lá. Elisa, você gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa? Professor, eu sempre manifesto da mesma forma. Eu adoro sua aula, adoro o senhor. Acho que todas as ponderações são extremamente válidas e essa repetição, ela nos leva sempre à sondagem, assim, que a gente acha que sabe, e quando a gente presta atenção, fala, nossa, não sei esse detalhe. Então, a aula é muito boa para chamar atenção para a gente, para os pontos que a gente precisa melhorar, né? Ok, obrigado, Elisa. Renato está bem Não, professor, foi tranquilo. Obrigado aí pela aula e segunda-feira estamos aí 9 horas. 9 horas. O Renato está um pouco cansado, né, Renato? Bastante. Então tá. Patrícia, gostaria de Obrigado. Obrigada, professor, pela aula. É o que a Elisa falou. Assino embaixo. Então tá. Os senhores vão esse final de semana, os senhores vão imprimir esse material que eu vou mandar agora para os senhores, aqui os campeões extraordinários, esses próximos arquivos, porque na segunda à noite eu quero que os senhores tenham esses arquivos em mãos. Eu vou tirar a cópia agora e vou enviar aos senhores. João, gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa? Prazer em conhecer todos aí do grupo, né? Boa sorte aí nos estudos. Eu segunda-feira começo num outro grupo daí, né? Que é 9 horas da manhã, né? Mas é porque nós vamos fazer uma parte específica do direito das sucessões, que são os exercícios, né? Que nós já fizemos esse módulo do direito das sucessões semana passada, mas você vai participar do nosso curso de direito de sucessões, porque você vai conseguir acompanhar também esse curso, mas é porque eu achei por bem propor, né, resolvermos os exercícios, porque aqui é um curso dinâmico, né, com perguntas e respostas. E para nós termos na ponta da língua as respostas da sucessão legítima, 829 e seguintes, é indispensável a feitura, né, a realização de muitos exercícios, e é o que nós vamos fazer, correto? Então você... Beleza pura. Então a gente se vê na segunda-feira, 9 horas. 9 horas da manhã. E caso você queira continuar com as nossas aulas aí de direitos reais, você vai ter um encontro com nós, com todos nós, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e sexta. Esse curso de manhã, ele é um curso atípico, porque geralmente nossos cursos são sempre à noite e no final de semana, mas esse é porque realmente nós temos que resolver os exercícios das sessões, mas você vai gostar, espero que você vai gostar, que goste muito. Então tá, pessoal, bom final de semana, obrigado a todos, e a gente se vê segunda. Boa noite a todos aí, obrigado. Ô, Patrícia, eu quero falar uma coisa rápida com você, posso? Pode. Tá bom, só um minuto, eu vou tirar o pessoal... porque, tchau, bem rápido, tá? A Elisa, aqui, deixa eu sair. Ô, Patrícia, eu vou ministrar esse curso na segunda, na quarta e na sexta, e eu acho desagradável da minha parte, por exemplo, propor alguma coisa, e depois você já tinha me falado, professor, tem uma situação financeira difícil. Você, caso queira, você participa desse nosso curso das sucessões também e não se sinta pressionada a nada, tá bom? Eu até ia falar com o senhor que segunda eu tenho uma prova para fazer em Florianópolis. Certo. E eu vou sair cedo porque eu tenho medo de pegar muito trânsito e é bem no comecinho depois do almoço e eu tenho um pouco de medo. Uhum. Então eu vou passar o dia fora, aí eu não ia participar. Mas assim, eu acho melhor eu não participar porque assim, eu acho que ele é um pouco avançado para mim, não é? Eu não acho isso. Eu acho que você acompanhou muito bem aquelas aulas. E esse curso, ele é um curso mais lento, no sentido de ele é mais pausado, entendeu? Ele é mais pausado. Faça a sua prova na segunda-feira, aí na terça-feira, a depender do meu horário, eu repito o que eu ministrei na segunda-feira para você e você faz o curso conforme o meu convite aqui, como minha convidada, sem maiores preocupações.
E eu vou fazer assim, ó. Caso meu marido me dê alguma coisa, assim, aí eu deposito o valor para o senhor quando ele. Eu tô numa situação que eu dependo totalmente dele e a situação entre nós está horrível, sabe? Eu sei. Hoje, Eu imagino, porque você já tinha me falado, mas não se preocupa com isso, não. Eu só não quero que. Porque eu me sentiria. Você já tinha me falado, olha, eu estou passando uma situação tal, e depois eu criei esse outro novo curso, porque eu percebi uma determinada necessidade, e eu me sentiria mal de você não participar dele por uma questão financeira. Isso não faz o menor sentido. Se você já até fez o outro curso comigo, assistiu poucas aulas, você vai assistir esse curso à noite normal, até o fim, e você ainda vai assistir esse outro. Se você, porventura, tiver, tudo bem. Se não tiver, não tem problema algum, você continua como minha convidada e eu tenho o maior prazer em tê-la aí participando, tá? Na segunda-feira você vai assistir fazer o seu curso e na terça-feira eu repito essa aula para você, tá bom? ai, professor, Não tem meu Deus. Não tem problema, tá? Não se sinta culpado, não se sinta nada. Você não se sinta nada mal, desconfortável. Não quero que você se sinta dessa forma, tá bom? Vai participar como todo mundo está participando, tá? Isso fica entre nós, tá bem? Tá bom, professor. Obrigado. Obrigada. Não se preocupe, não se exija e não cobre. Se acontecer, tudo bem. Eu também não estou esperando. Você vai ser a convidada, vai participar como todo mundo está participando, tá bom? Tá. Aí segunda eu não vou estar por isso, tá, professor? Tudo bem, mas na terça, então, a gente marca um horário, ou na segunda à tarde, vamos ver, a gente fala pelo WhatsApp, eu vou repor a aula para você, vou fazer os exercícios com você, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, tchau, excelente final de semana, descanse, tá? Tchau. Melhoras. Obrigada. Tchau.